Eu quero saudar meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus está aqui em Atos dos Apóstolos nesta manhã, capítulo 18. Nós vamos ler versículos 9 ao versículo 11, que nos fala assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O tema desta manhã: fala e não te cales. É isso aí, viu, meu amado? Viu, minha irmã? Não tenha medo, fala e não te cales. Essa palavra é para você. Nessa tarde eu já estava com 4 mensagens prontas no rascunho, lógico. Mas o padrão, já faz alguns dias, tem sido 5 mensagens. Por isso, falava, o Senhor começou a falar aos poucos algumas frases, algumas expressões. Por exemplo, se você faz e incomoda o inimigo, fique atento. Isso poderá estar acontecendo ou irá acontecer ainda na sua vida, tá? Agora me veio também esta referência bíblica de Salmo 41:9, que fala assim: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tá vendo aí o que acontece com você? Não é nada demais, não é nada de você estranhar, não é glorificar, porque na Bíblia está dizendo isso, que aconteceu. E agora há pouco me veio então da parte do Senhor o tema que na verdade é parte do texto bíblico inicial, Atos 18, 9 e 11, que eu já li agora há pouco para você. E esse tema é o quê? Não temas, fala e não te cales. Fala e não te cales. Então, com esse tema, não tem dúvida, era a mensagem que faltava para completar o número padrão nesse dia. Então, eu me alegrei no Senhor, pois apesar das minhas falhas e fraquezas, o Senhor tem sido muito bondoso e maravilhoso para comigo, mas com o objetivo de abençoar a sua vida, meu amado, através dessas mensagens. Por quê? Porque fala e não te cales. Meus amados, é o que eu tenho falado. Existe algo que sempre se opõe e irá se opor à pregação do Evangelho. Se você propor no seu coração dedicar a sua vida à pregação do Evangelho, você não terá vida fácil. Por isso, não estranhe. Quando eu compartilho, ainda que eu, em forma superficial, as coisas que têm acontecido comigo, isso é comum. Foi o que eu falei com o cidadão um dia desse. O problema não é nada a ver com o dinheiro que você estava dando à pessoa. Não, esquece. Isso é apenas cortina de fumaça, entende? Estamos vivendo o momento do faz de conta. Alegam isso, mas na verdade não é isto. É para mascarar uma situação. Essa situação que está aí, você tem um celular na mão, está vendo o que está acontecendo aí, né? Nas redes sociais, tudo faz de conta. Eles querem dizer que está tudo certinho, tá tudo, mas não tem nada, está tudo errado, tudo fora, e Deus está vendo. Deus tem a resposta na hora certa. Guarde isso com você. Deus tem a resposta e Deus vai reverter tudo isso que está aí, porque Deus, ele é soberano. O Deus que abriu o mar vermelho, não estava programado falar isso. O Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. É o Deus que está olhando essa hora tudo que está acontecendo lá de cima. E ele tem o momento certo. Muitos não estão achando que não tem jeito, que acabou, jogando a toalha. Não, Deus tem tudo certo e na hora certa você vai ver. Você vai lembrar dessas palavras, tá? Que Deus vai agir. Na verdade, a questão que está incomodando é que eu estava com o propósito de preparar uma vida para o céu. É isso. O sistema não quer isso. E às vezes até o chamado crente, entre aspas, movido por algum interesse espúrio, acaba se opondo à pregação do Evangelho. Sabia disso? Sabia disso? Por isso que Paulo fala lá, né? Na experiência dele. Alexandre o Latoeiro, que me causou muito mal, lembra? Era um que estava perto de Paulo, ele sabia o nome até o apelido. Me causou muitos males. Se Paulo teve gente perto dele que causou mal, imagina você e eu, pobres pecadores. Porque o sistema funciona dessa forma. Durante o ministério de Jesus, durante o ministério de Paulo e dos demais apóstolos, e agora? Estamos em outra época, acabou, negativo.
Nada, nada. Continua a mesma coisa. Mudou a época. Deus continua o mesmo, o mundo continua o mesmo e o sistema continua o mesmo. O sistema continua o mesmo. Só que de acordo com o local, a situação, ele vem sorrateiramente usando outros argumentos, alegando outras coisas, porque ele é o quê? Quem está por trás dele é o enganador. Ele é enganador. Jesus falou isso. Jesus falou que ele é o pai da mentira. Então ele vem de formas que às vezes você acha que é uma coisa e na verdade não é nada daquilo, é tudo cortina de fumaça. Usando artifício, argumento e verso, o objetivo mesmo é fazer com o que queria fazer com Paulo. O que queria fazer com Paulo? Era impedir que Paulo pregasse o evangelho. Paulo levou surra. Foi tirado ele uma vez num cesto, os irmãos, para salvar a vida dele. Mas sabe o que ele fazia? Quando ele orava, ele voltava para o primeiro lugar confirmando os discípulos. Como é que para um homem desse, cheio do poder de Deus? Que você pregue o evangelho, que você faça o trabalho de evangelista que Deus mandou você fazer. Então, quando as autoridades tentam impedir, intimidar a Paulo, o Senhor veio e falou com ele. O Senhor mesmo, amados. Mas que história é essa? Não diz que nós temos que sujeitar as autoridades? O crente às vezes fala assim, tem que fechar a porta de igreja. Lembra da época quando você ia atrás aí? Tem que fazer o que eles querem. Ué, mas eles mandaram Paulo calar, prenderam Paulo, e o Senhor falou com ele, Paulo, fala e não te calhes, porque eu tenho muito povo nessa cidade, ó. Eu tenho muito povo nessa cidade, vai lá e prega, não tenha medo não. Ninguém vai tirar a sua vida. Eu te levantei para isso. Você era um perseguidor do evangelho, agora você é um pregador. Então, Paulo, fala e não te cale, porque eu tenho um poder. Mas, Senhor, as autoridades estão impedindo. Não. Vai, fala e não te cales, Paulo. Esse é o tema dessa noite. Então, eu entendi aqui a expressão que o Senhor foi me falando e que eu fui anotando, as coisas de Deus. São tão complexas e às vezes que eu duvido, mas as pessoas que muitas vezes são usadas para tentar nos intimidar irão ficar totalmente perdidas ouvindo essas palavras. Mas você que é um apoiador desse canal, está entendendo o que estou falando e vem até orando para que o mesmo Espírito que capacitou Paulo para que vencesse toda oposição contrária, e pode dizer que no final do combate ele disse o quê? Completei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Você irá orar por mim, por nós, e compartilhar esses outros vídeos para que outros orem por nós. Pois grande é o propósito de Deus em nossas vidas, e isso está incomodando muita gente. Os de longe, os que estão de perto. Pode acreditar, mas Deus está conosco. Só para você ter uma ideia, eu levantei cedo hoje de manhã, né? Mesmo estando na minha folga, eu estou de pé desde 7 horas, 6h40, 7 horas. Só agora, antes das 10 horas, que foi possível gravar. E essa era a minha meta. Só coisas que apareceram. Você pensa que é fácil? Mas eu estou dizendo, ora por nós, irmãos. Ora por nós. Porque Deus é Deus. Então, não se esqueça, curta, comente e compartilhe, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, se inscreva e Deus vai te abençoar poderosamente. Mais uma vez, interrupção agora. Que Deus abençoe. Um bom dia para todos. A paz do Senhor.